Existe uma ilusão que a mente humana ama, a ideia de que evoluímos porque criamos nomes novos para coisas antigas. Hoje a gente fala de autoestima, trauma, ansiedade, sombra, mecanismo de defesa, identidade, autoconsciência. E isso tem valor, claro. A psicologia ajudou milhões de pessoas. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz e que muda tudo. E se muitos dos fundamentos do autoconhecimento já tivessem sido ensinados há 2000 anos, só que em outra linguagem? Não em linguagem clínica, não com termos acadêmicos, mas em histórias, em símbolos, em parábolas, num nível tão profundo que quando a gente lê hoje com outra lente, percebe algo desconcertante. Jesus falava de autoconhecimento antes mesmo de a humanidade inventar a palavra psicologia. E talvez o motivo disso ter sido esquecido seja simples. O autoconhecimento real incomoda. Ele tira o chão do ego. Ele ameaça identidades. Um mestre que não ensinava como os outros. Imagine uma tarde comum na Galileia. Nada de templos grandiosos, nada de linguagem complexa, nada de performance. Um grupo de pessoas se aproxima. Alguns estão curiosos, outros estão cansados, outros desesperados. E entre eles, sempre há os mesmos tipos. Os que querem uma resposta rápida, os que querem um milagre, os que querem ter razão, os que querem controlar, os que querem pegar no erro. Só que Jesus não entrega o que a mente quer. Ele entrega o que a consciência precisa. Quando perguntam, qual é o maior mandamento? Por exemplo, ele responde com algo que não é só moral. Ele aponta para o centro do ser. Quando o provocam, ele não entra no jogo do ego. Quando querem um rótulo, ele devolve uma pergunta. Quando esperam um inimigo externo, ele aponta para o coração humano. E é aí que começa a primeira grande pista. Jesus não estava interessado em construir uma identidade religiosa. Ele estava interessado em revelar a mente humana. Por que a psicologia moderna parece nova? A psicologia moderna se desenvolveu formalmente há pouco mais de um século. Freud, Jung, Adler, e depois uma longa evolução até as abordagens atuais. Mas antes disso, seres humanos já sofriam, já tinham medo, já repetiam padrões, já mentiam para si mesmos, já viviam em conflito interno. Então o autoconhecimento não nasceu com a psicologia. O que nasceu foi o vocabulário. E aí está o ponto. Jesus ensinava autoconhecimento sem vocabulário técnico. Ele falava com pescadores, mães, trabalhadores, pessoas simples. E mesmo assim tocava em camadas profundas da mente que hoje são estudadas em consultório. Como? Usando 3 ferramentas que a mente consciente não domina, mas a mente profunda entende. Histórias, parábolas, perguntas e espelhos morais e psicológicos. Ele não explicava o ser humano. Ele fazia o ser humano se perceber. O autoconhecimento começa com um choque. Você não é quem pensa que é. Se existe uma coisa que Jesus faz repetidamente, é desmontar a imagem que a pessoa tem de si. Ele faz isso com ricos, com religiosos, com discípulos, com multidões. A psicologia moderna chama isso de desidentificação, tomada de consciência, quebra de defesa, insight. Jesus fazia isso com frases simples, mas devastadoras. Uma das mais fortes é quando ele aponta a hipocrisia religiosa, não para humilhar, mas para revelar. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Isso não é um ataque à religião. É um diagnóstico psicológico. É a descrição perfeita de um fenômeno que hoje é comum. A pessoa sustenta uma imagem de si, mas vive desconectada do próprio centro. O mundo moderno chama isso de falso self. Jesus chamava isso de coração distante. O nome muda. O fenômeno é o mesmo. Parábolas. A psicologia em formato de história. A mente humana aprende por histórias mais do que por conceitos. Uma parábola não te informa. Ela te envolve. E quando você se envolve, você se revela. Jesus usa parábolas exatamente porque a mente do ego é defensiva. Se ele dissesse de forma direta, você está preso no orgulho, a pessoa negaria. Se ele conta uma história, a pessoa se identifica com um personagem e de repente enxerga a si mesma sem perceber. Esse é um truque psicológico avançado, e ele já fazia isso.
A parábola do filho pródigo, por exemplo, é um mapa completo de identidade, culpa, retorno ao centro, reconciliação interna, orgulho, o irmão mais velho, amor condicionado versus amor real. É autoconhecimento puro. Mas por muito tempo, as pessoas leram como lição religiosa, e não como mapa psicológico da alma humana. E é aí que o seu canal entra com força. Você vai resgatar o sentido interno dessas histórias. A frase que a psicologia toda poderia assinar. Existe uma frase atribuída ao ensinamento de Jesus que, traduzida para a linguagem moderna, seria o coração da psicologia. A verdade vos libertará. A mente moderna lê isso como religião, mas pense como psicologia. Mentiras internas criam prisão, negação, cria sofrimento, autoengano, mantém padrões, verdade interna gera liberdade. Isso é literalmente a base de qualquer processo terapêutico profundo. A terapia não cura pela informação, ela cura quando você vê a verdade sobre si. E Jesus estava dizendo isso há 2000 anos. O que muda é o caminho e o vocabulário, mas o núcleo é idêntico. Olha para dentro. Sem dizer essas palavras, Jesus repetidamente desloca o foco do externo para o interno. Quando condenam a mulher, ele aponta o coração acusador. Quando os religiosos cobram regras, ele aponta o espírito da lei. Quando o povo busca sinais, ele fala de percepção. Quando alguém quer status, ele fala de humildade. Ele está o tempo todo conduzindo a pessoa a uma verdade central. Seu problema principal não é o mundo, é como você se posiciona internamente diante dele. Isso é autoconhecimento. Não pensar sobre si, mas observar-se. E observar-se dá medo, porque exige responsabilidade. Autoconhecimento não é autoimagem, e aqui a mente cai. Um erro comum hoje é confundir autoconhecimento com autoimagem. A pessoa diz, eu sou assim, eu tenho esse jeito, meu signo é esse, minha personalidade é aquela. Mas isso muitas vezes é só uma nova máscara. Jesus não reforçava máscaras, ele as quebrava. Ele mostrava que o que você faz não é quem você é, o que você pensa. Não define sua essência, o que te domina, te revela o que você evita, te controla. A psicologia chama isso de inconsciente. Jesus chamava de tesouro do coração, porque do coração procede a vida. De novo, nome diferente, mesma profundidade. Agora que você viu que Jesus ensinava autoconhecimento antes da psicologia, a pergunta fica ainda mais intrigante. Por que tanta gente lê Jesus e não se transforma? Que mecanismos internos fazem a mente ouvir e continuar igual? E por que ele falava tanto do coração, da intenção e do olhar interno? Vamos entrar no que a psicologia chamaria de mecanismos de defesa, autoengano, projeção, racionalização, identidade e ego. Só que vamos ver tudo isso nos ensinamentos de Jesus, de forma clara e aplicada ao cotidiano. Se esse tipo de conteúdo te abre novos olhos, inscreva-se no canal. Aqui a proposta é enxergar Jesus como um mestre de consciência e autoconhecimento, com profundidade, sem dogma. Por que o ser humano escuta a verdade e continua igual? O autoengano da mente humana, segundo os ensinamentos de Jesus. Uma das perguntas mais inquietantes quando lemos os evangelhos com atenção não é sobre milagres, nem sobre moral, nem sobre religião. É esta. Por que tantas pessoas ouviam Jesus e mesmo assim não mudavam? Elas escutavam palavras profundas, viam exemplos claros, sentiam impacto emocional e ainda assim seguiam presas aos mesmos padrões. Isso não é um problema antigo, é um fenômeno humano universal. Hoje milhões de pessoas leem livros de autoconhecimento, fazem terapia, assistem vídeos profundos, entendem conceitos psicológicos e continuam reagindo da mesma forma. Jesus já conhecia esse paradoxo, e foi exatamente por isso que ele nunca se contentou em ensinar. Ele queria revelar o autoengano, o maior mecanismo de defesa da mente.
A psicologia moderna chama de mecanismo de defesa aquilo que protege o ego da dor psíquica. Jesus não usava esse termo, mas descrevia o fenômeno com precisão. Ele sabia que a mente humana não resiste à verdade por ignorância. Ela resiste por medo. Medo de perder a autoimagem, encarar incoerências internas, abandonar vantagens psicológicas, assumir responsabilidade. Por isso, quando alguém escuta algo que ameaça sua identidade, a mente reage automaticamente. Não com negação explícita, mas com racionalização. Vocês coam um mosquito e engolem um camel zero. Essa frase de Jesus é uma aula completa sobre auto-engano. Ele não está falando de regras externas. Ele está descrevendo um padrão interno. A mente foca em detalhes externos para não olhar o essencial interno. Isso é o que hoje chamamos de deslocamento, racionalização, moralização defensiva. A pessoa se ocupa com o comportamento alheio para evitar o confronto consigo mesma. Jesus via isso com clareza nos religiosos de sua época, mas isso se aplica perfeitamente ao ser humano moderno. Quantas vezes julgamos para não sentir, corrigimos o outro para não nos observar, defendemos uma ideia para não encarar um medo? O nome muda. O mecanismo é o mesmo. A mente prefere ter razão a ser livre. Outro ponto central que Jesus expõe é este. A mente prefere estar certa a estar consciente. Quando Jesus confrontava alguém, ele raramente atacava o erro diretamente. Ele fazia perguntas. Quem de vocês está sem pecado? Por que você me chama de bom? O que você quer que eu faça por você? Essas perguntas não exigem resposta verbal. Elas exigem autorreflexão. E a mente foge disso. Porque refletir de verdade implica a possibilidade de estar errado, rever certezas, soltar narrativas internas. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva. Jesus simplesmente colocava a pessoa diante de si mesma. Projeção. O erro que Jesus mais denunciou. Um dos pilares da psicologia moderna é o conceito de projeção. Atribuir ao outro aquilo que não reconhecemos em nós. Jesus falava disso de forma direta e simbólica. Por que você vê o cisco no olho do outro, mas não percebe a trave no seu? Essa frase é um mapa completo do funcionamento da mente inconsciente. A mente projeta porque reconhecer em si dói, assumir responsabilidade. Ameaça o ego ver o outro como culpado, preserva a identidade. Jesus não dizia isso para humilhar. Ele dizia para acordar. Porque enquanto o erro está fora, a pessoa não muda. Quando o olhar se volta para dentro, a transformação começa. O auto-engano não é mentira consciente. Aqui está um ponto fundamental. A maioria das pessoas não se engana de propósito. O auto-engano é inconsciente, é automático. É um mecanismo de sobrevivência psíquica. Jesus entendia isso profundamente. Por isso, ele não condenava a pessoa comum. Ele confrontava a hipocrisia, que é quando alguém sabe e escolhe não ver. A hipocrisia, nos ensinamentos de Jesus, não é apenas moral, é psicológica. É viver desconectado entre o que se diz e o que se é. Contexto histórico. Por que isso era tão ameaçador na sociedade da época? Identidade era tudo. Ser fariseu, mestre da lei, justo, puro, isso definia valor social e espiritual. Quando Jesus expõe o auto-engano, ele ameaça. Status, pertencimento, poder simbólico. Não é à toa que seus maiores opositores não eram pessoas comuns, mas aqueles mais identificados com uma imagem de si. Quanto maior a identificação, maior a resistência. Isso continua verdadeiro hoje. Ouvir não é ver. Jesus faz uma distinção clara entre escutar palavras e ver a verdade. Vocês ouvem, mas não compreendem. Vocês veem, mas não percebem. Isso não é crítica intelectual. É uma descrição do bloqueio interno causado pelo ego. A pessoa pode repetir conceitos, versículos, ideias e ainda assim permanecer inconsciente. A psicologia chama isso de intelectualização. Jesus chamava de cegueira interior. O que Jesus fazia diferente de qualquer terapeuta? Jesus não tentava convencer. Não tentava salvar. Não tentava provar.
Ele criava situações de espelho. Quando alguém se via no espelho, havia duas possibilidades: fechar os olhos, despertar, e isso não pode ser forçado. O autoconhecimento verdadeiro começa quando a pessoa para de se defender. Agora surge a pergunta inevitável: se Jesus já expunha os mecanismos de auto-engano, por que hoje eles parecem ainda mais fortes? O que mudou na mente humana moderna para que a fuga de si mesmo se tornasse tão sofisticada? Agora, vamos conectar os ensinamentos de Jesus com psicologia moderna, mente acelerada, ansiedade, excesso de informação, perda de presença, e entender por que o autoconhecimento ficou mais necessário e mais evitado do que nunca. A mente moderna. Sabe mais, mas se conhece menos. Ansiedade, excesso de informação e a fuga do autoconhecimento. Existe um paradoxo silencioso no mundo atual que quase ninguém percebe. Quanto mais informação temos sobre a mente, menos contato temos com ela. Nunca se falou tanto de saúde mental. Nunca se discutiu tanto sobre emoções, traumas, autocuidado, limites e consciência. E, ao mesmo tempo, nunca houve tanta ansiedade, sensação de vazio e confusão interior. Isso não é coincidência. É o resultado de um fenômeno que Jesus já identificava em sua época, mas que hoje se tornou exponencial. A mente humana encontrou formas cada vez mais sofisticadas de fugir de si mesma. Informação não é autoconhecimento. A psicologia moderna fez algo extraordinário. Ela deu nome aos processos internos. Mas existe um risco quando o nome substitui a vivência. A pessoa diz: isso é meu trauma, isso é minha ansiedade, isso é meu padrão, isso é meu gatilho, e acredita que, ao nomear, compreendeu. Jesus nunca confundiu conhecimento com consciência. Por isso, quando alguém se aproximava buscando respostas prontas, ele respondia com silêncio, histórias ou perguntas desconcertantes. Ele sabia que entender um conceito não transforma a mente. Ver a si mesmo transforma. A ansiedade como fuga do presente. A mente moderna vive projetada para o que pode dar errado, para o que precisa ser controlado, para o que falta, para o que ainda não aconteceu. Isso é ansiedade. Jesus descreve esse estado com uma simplicidade desconcertante. Vocês se preocupam com muitas coisas. Essa frase não é moralista, é diagnóstica. A ansiedade surge quando a mente abandona o presente para tentar garantir segurança no futuro. Mas quanto mais ela tenta prever, mais se perde. Jesus não dizia "não se preocupe" como um conselho positivo. Ele mostrava que a mente preocupada está desconectada da realidade imediata. E desconexão gera medo. O ruído como aliado do ego. Hoje, a mente tem algo que não existia no tempo de Jesus: distração constante, notificações, conteúdos infinitos, comparação contínua, opiniões em excesso. Isso cria a ilusão de movimento, quando na verdade há estagnação interior. Jesus se retirava para o silêncio. A mente moderna foge dele. E isso não é por acaso. No silêncio, surgem emoções não resolvidas, perguntas profundas, contradições internas, vazios existenciais. O ego não gosta disso. O ruído o protege. Jesus e a prática da presença. Quando Jesus dizia, "O reino está entre vós", ele não falava de um lugar futuro, falava de um estado de presença. A psicologia moderna chama isso de mindfulness, atenção plena, presença consciente. Jesus falava disso sem técnica, sem método, sem nome. Ele apenas apontava. O que você procura não está no pensamento, está na percepção. A mente moderna pensa demais e percebe de menos. A espiritualização como nova fuga. Aqui entra um ponto delicado. Hoje, até a espiritualidade pode se tornar uma fuga do autoconhecimento. A pessoa consome frases elevadas, conceitos espirituais, ideias de consciência, discursos de luz e energia. Mas evita sentir a dor, olhar o medo, questionar a identidade, assumir responsabilidade emocional. Jesus não permitia esse atalho. Quando alguém tentava se esconder atrás de palavras bonitas,
Ele trazia a conversa de volta ao coração, à intenção, à prática. Ele não falava de iluminação. Ele falava de verdade. E verdade dói antes de libertar. O padrão que se repete no tempo de Jesus: pessoas decoravam leis, repetiam tradições, defendiam doutrinas. Hoje, repetem conceitos psicológicos, defendem identidades emocionais, se explicam em vez de se observar. O padrão é o mesmo. A mente substitui o contato direto por um discurso sobre si. Jesus chamava isso de cegueira interior. A psicologia chama de dissociação, o medo por trás da fuga. Por que a mente foge tanto de si mesma? Porque o autoconhecimento real exige admitir incoerências, soltar narrativas, abandonar o controle, atravessar o vazio. E isso assusta. Jesus não prometia conforto psicológico, ele prometia liberdade. E liberdade exige atravessar o medo. O que Jesus fazia que a mente moderna evita? Jesus não estimulava excesso de pensamento, análise infinita, explicações complexas. Ele estimulava observação, silêncio, responsabilidade interior, presença. Isso é simples, mas não é fácil, porque tira o ego do centro. Agora chegamos ao ponto decisivo. Se Jesus já mostrava que a mente foge do autoconhecimento, qual é o caminho prático para atravessar essa fuga? Como viver no dia a dia esse autoconhecimento sem transformá-lo em mais um discurso? Vamos integrar tudo. Jesus, psicologia, mente moderna, prática real de consciência. E mostrar como o autoconhecimento pode deixar de ser teoria e se tornar experiência viva. O autoconhecimento como experiência viva. O caminho que Jesus apontava e que a mente moderna evita. Depois de atravessarmos a história, os mecanismos de autoengano e a mente moderna saturada de informação, chegamos ao ponto mais decisivo de todos. Porque, no fundo, existe uma pergunta que atravessa todo este roteiro. Se Jesus já falava de autoconhecimento muito antes da psicologia, por que esse conhecimento não transforma automaticamente quem o escuta? A resposta é simples e desconfortável, porque Jesus não ensinava conceitos. Ele apontava para a experiência direta, e experiência não pode ser acumulada, não pode ser repetida como discurso, não pode ser terceirizada, ela precisa ser vivida. Jesus não queria discípulos dependentes. Queria pessoas conscientes. Um dos maiores equívocos históricos foi transformar os ensinamentos de Jesus em algo para ser seguido externamente, quando tudo o que ele fazia era convidar para um movimento interno. Observe com atenção. Jesus nunca pediu para que as pessoas acreditassem nele cegamente. Ele nunca exigiu adesão intelectual. Ele nunca construiu um sistema fechado. Ao contrário, ele dizia: segue-me. Mas não como quem diz, imite meus passos, e sim, caminhe com consciência. Quando alguém tentava colocá-lo como autoridade externa absoluta, ele devolvia a responsabilidade para o indivíduo. Isso é autoconhecimento em seu nível mais radical. Ninguém pode viver por você aquilo que você precisa perceber em si. O primeiro movimento: ver sem se defender. A psicologia moderna fala muito sobre mudança de comportamento. Jesus falava de algo anterior a isso: percepção. Ele sabia que tentar mudar sem perceber gera apenas repressão, e repressão cria conflito interno. Por isso, o primeiro passo que Jesus apontava não era faça diferente, mas veja diferente. Quem tem olhos para ver, veja. Essa frase não é poética. É um convite direto à observação interna. Ver pensamentos sem justificá-los. Ver emoções sem se confundir com elas. Ver reações sem defendê-las. A mente moderna quer corrigir rápido. Jesus convida a observar profundamente, e isso muda tudo. O segundo movimento: habitar o presente. Jesus traz a consciência repetidamente para o agora. Não porque o futuro não exista, mas porque o ego só sobrevive no tempo psicológico, no passado e no futuro. O presente é o único lugar onde a identidade perde força, o medo se dissolve e a verdade aparece sem filtro. Quando Jesus diz: basta a cada dia o seu cuidado, ele não está oferecendo uma frase de conforto. Ele está revelando um princípio psicológico profundo.
A mente que retorna ao presente se desidentifica do sofrimento imaginado. O autoconhecimento acontece no agora, não no discurso sobre si. O terceiro movimento: encarar o coração sem maquiagem. Jesus falava constantemente do coração. Não no sentido romântico, mas como centro da intenção, do desejo e da verdade interna. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa frase é um diagnóstico psicológico preciso. Ela mostra que aquilo que te domina revela o que te governa, aquilo que você evita revela o que te controla, aquilo que você defende com raiva revela sua fragilidade. Jesus não pedia para ninguém se tornar melhor. Ele pedia para se tornar honesto consigo mesmo. E honestidade interna é o coração do autoconhecimento. O quarto movimento: morrer para a identidade, não para a vida. Talvez o ensinamento mais profundo e mais evitado seja este: quem perder a sua vida, encontrá-la-á. Essa frase não fala de morte física, ela fala de morte psicológica. Morrer para a imagem que você sustenta, a história que você repete, o papel que te protege, o personagem que te garante pertencimento. A psicologia chama isso de desidentificação do ego. Jesus falava disso sem termo técnico, mas com clareza absoluta. O autoconhecimento verdadeiro exige essa morte simbólica, e é exatamente isso que a mente mais teme. Mas é também isso que liberta. O autoconhecimento não te torna especial, te torna simples. Outro equívoco moderno é achar que autoconhecimento gera superioridade. Jesus desmonta isso completamente. Quanto mais consciente alguém se torna, menos precisa provar algo, menos reage, menos acusa, menos se compara. A consciência não inflaciona o ego, ela o dissolve. Por isso, Jesus associava verdade à humildade, não como moral, mas como estado interno de simplicidade. Quando a mente para de se defender, a vida flui. O impacto real desse caminho. Uma pessoa que vive esse tipo de autoconhecimento escuta mais do que reage, sente sem fugir, pensa sem se perder, age sem precisar controlar. Isso muda relações, muda decisões, muda a forma de estar no mundo. Jesus nunca tentou mudar o mundo diretamente. Ele mudou pessoas por dentro. E pessoas transformadas transformam sistemas naturalmente. Por que isso foi esquecido? Porque esse caminho não gera dependência, não cria seguidores cegos, não sustenta estruturas rígidas. Ele devolve o poder ao indivíduo. E isso sempre foi desconfortável para qualquer sistema baseado em controle, externo ou interno. A mente moderna prefere métodos rápidos. Jesus oferecia consciência. Jesus já falava de autoconhecimento muito antes da psicologia porque o ser humano sempre foi o mesmo. Os conflitos internos sempre existiram. O medo, o ego e a fuga sempre operaram. O que mudou foi o vocabulário, não a essência. A psicologia trouxe mapas importantes. Jesus apontou diretamente para o território. E o território só pode ser vivido. Se este vídeo expandiu a sua percepção, inscreva-se no canal. Aqui, os ensinamentos de Jesus são explorados como caminhos vivos de autoconhecimento, consciência e liberdade interior. Sem dogmas, sem religião institucional, apenas experiência real. Ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos, deixe seu like e compartilhe nos comentários. Qual parte deste ensinamento mais ressoou em você? O autoconhecimento não começa quando você aprende algo novo. Ele começa quando você para de fugir de si. Jesus não veio ensinar teorias sobre a mente. Ele veio apontar para aquilo que, quando visto, transforma tudo. E isso continua tão verdadeiro hoje quanto há 2000 anos. Até o próximo vídeo